Muito bem, pessoal. A partir deste vídeo vamos trabalhar o empregado doméstico. As regras, então, envolvendo o trabalho doméstico, então, que tem uma série de peculiaridades e uma série de diferenças em relação ao empregado em geral. Começando que o empregado, o trabalhador com contrato de emprego, né, é regido pela CLT, enquanto que o empregado doméstico ele tem os seus direitos hoje estabelecidos na Lei Complementar 150 de 2015, com aplicação subsidiária de outras normas, como a própria CLT. Mas a regra geral que hoje aborda o trabalho doméstico é a Lei Complementar 150 de 2015. Lei essa que veio para regulamentar o parágrafo único do artigo 7º da Constituição Federal. Porque lá na Constituição Federal, o artigo 7º apresenta os direitos do trabalhador urbano e rural, e no seu parágrafo único ele diz quais daqueles direitos que são aplicáveis para o empregado doméstico. Antigamente tínhamos menos direitos, este rol aumentou em 2013, mas quando o rol da Constituição aumentou em 2013, ele ainda dependia de uma lei complementar, e a lei complementar que veio alcançar eficácia a uma série de dispositivos é justamente a Lei Complementar 150 de 2015. Então, o nosso material aqui para estudar o empregado doméstico, eu baseei ele na própria Lei Complementar, até porque as questões que têm sido cobradas em concursos públicos sobre empregado doméstico, elas têm se baseado justamente nos dispositivos da Lei Complementar. Então, a gente vai apresentando a lei e também alguns conceitos e algumas discussões jurisprudenciais sobre a matéria. Pessoal, vamos começar conceituando quem é empregado doméstico. Como é que eu sei que o trabalho caracteriza ou não o emprego doméstico? Isso era algo que já tinha na lei anterior, que já tinha na doutrina um longo debate e também na jurisprudência. Mas a legislação hoje consolida uma regra objetiva para caracterizar a continuidade. Isso que era uma grande discussão, que hoje, pela lei, gostem ou não, há críticas a essa posição, mas hoje é o que nós temos no Brasil. Hoje, a continuidade ela fica caracterizada quando a pessoa trabalha por mais de 2 dias por semana. E isso está caindo muito em prova, porque antes não havia um critério. Antes, haviam juízes do trabalho que reconheciam vínculo de emprego de alguém que ia 2 vezes por semana. Outros exigiam que fosse 3 vezes por semana. Não havia um critério objetivo na legislação. Hoje nós temos, para a caracterização do empregado doméstico, nós temos este vínculo por mais de 2 dias por semana. Mas não é só isso, né? E aí eu montei um quadro, que tem no teu material, um quadro com as principais características que a gente extrai do artigo 1º aqui, artigo este que traz o conceito do empregado doméstico. Primeiro, a prestação tem que ser contínua. E aí, no fim do próprio artigo, ele vai falar que isso vai significar também por mais de 2 dias por semana. Porque quando é até 2 dias por semana, é considerado diarista, que não é empregado, tá? Que mais? Tem que haver a subordinação, é uma relação subordinada, assim como a relação de emprego. Tem onerosidade e pessoalidade, também requisitos lá da relação de emprego. Finalidade não lucrativa, este é fundamental do conceito. Uma das principais diferenças entre ter um emprego ou um emprego doméstico é a finalidade lucrativa. Por quê? Quando tu trabalha no âmbito residencial em uma atividade sem fim lucrativo, tu é um empregado doméstico. E não é só aquela pessoa que cuida da limpeza da casa. Pode ser um jardineiro, pode ser um motorista, pode ser um professor particular para os filhos do empregador, né? Nós podemos ter segurança pessoal. Toda atividade que uma pessoa contrata, seja atividade profissional ou não, a pessoa contrata essa atividade para ser exercida numa finalidade não lucrativa no âmbito residencial, ela é emprego doméstico. Por exemplo, questão da enfermagem, né? Nós temos cuidadores e temos técnicos de enfermagem e até enfermeiros que trabalham para pessoas no âmbito residencial, cuidando às vezes exclusivamente da pessoa. E este enfermeiro, este técnico de enfermagem, este cuidador é um empregado doméstico.
Porque ele não está trabalhando em uma clínica ou em um hospital, ele está trabalhando no âmbito residencial em uma finalidade não lucrativa, tá? O que descaracteriza, isso já caiu em provas de concurso, o que descaracteriza, por exemplo, esta finalidade não lucrativa? Por exemplo, quando uma pessoa tem na sua casa uma empregada doméstica que, entre outras tarefas, faz a refeição diária. E aí, pensando em buscar uma renda extra, esta empregadora, ela passa a pedir que a sua empregada faça as famosas quentinhas, em número superior ao que a família consome. Vamos supor que são 5 pessoas que moram na residência, só que ao invés de fazer diariamente 5, a empregada faz 15 quentinhas, sendo que 5 são consumidas e 10 são vendidas para trabalhadores da região. Muito bem. O que nós temos aqui, pessoal? Nós temos uma finalidade lucrativa. Muito embora esta empregada ela trabalhe no âmbito residencial para esta família, ela extrapola a finalidade não lucrativa no momento que ela é utilizada para uma finalidade lucrativa. E por isso, nós temos neste exemplo que eu dei a caracterização de uma relação de emprego normal, não emprego doméstico, tá? O emprego doméstico ele exige que seja uma finalidade não lucrativa. Tem que lembrar disso para a prova. Além disso, nós temos a ideia do âmbito residencial e, como já falei, né, mais 2 dias por semana. São esses, então, essas são as características deste emprego doméstico, tá? O parágrafo único, ele proíbe que menores sejam contratados para trabalho doméstico, tá? Então, não pode ter menor como empregado doméstico. É vedado, é uma hipótese de trabalho proibido, conforme o parágrafo único do artigo 1º aqui da Lei Complementar 150 de 2015. Seguimos, e aí a lei vai nos falar em duração do trabalho, a jornada de trabalho. A jornada é a mesma que decorre da Constituição Federal. 8 horas diárias e 44 semanais. A banca na hora da prova vai tentar te enganar, dizendo que são 40 semanais. Tu não vai cair nessa. São 8 horas diárias e 44 semanais. A mesma jornada dos trabalhadores em geral. E aí nós temos o adicional de hora extra em 50%. E aqui diz a regra matemática para se obter o salário hora. Por quê? Como é que eu sei quanto eu ganho por hora? Bom, eu pego a minha remuneração e eu divido pelo número de horas mensais. Para esta carga de 44 horas semanais, o divisor a ser utilizado é de 220. Assim como é para os trabalhadores em geral, assim também é para o trabalho doméstico. Então, eu sempre vou dividir a remuneração por 220 para saber o valor hora, tá? Essa é a regra do salário hora previsto aqui. A não ser que eu trabalhe numa jornada mensal inferior. Porque se eu faço uma jornada mensal, por exemplo, de 36 horas, aí o divisor não é 220, aí o divisor é 180, por exemplo. Então, conforme a jornada semanal, eu vou ter um divisor diferente. Se eu não tiver uma jornada mensal inferior ao padrão, aí nós temos as 220 horas como divisor, tá? Muito bem. O parágrafo 3º nos traz que o salário dia normal, em caso de um empregado mensalista, o salário por dia tu vai obter dividindo por 30, né? 30 dias do mês, via de regra, né? E aí tu obtém este salário dia também, para fins, então, de cálculo de salário dia e descontos. Compensação de jornada. Será que é possível o empregado doméstico fazer aquelas compensações de jornada que existem para os empregados em geral, pessoal? Nós temos essa possibilidade aqui no parágrafo 4º. Pode ser dispensado o acréscimo de salário e instituído o regime de compensação de horas. E olha aqui a diferença. Mediante acordo escrito entre empregado e empregador, se o excesso de horas for compensado em outro dia. Aqui não há necessidade de um acordo ou uma convenção coletiva. Basta o acordo escrito entre o empregado e o empregador. Só que aí, o parágrafo 5º ele traz uma regra específica nesse caso de compensação. Nesse caso de compensações, vai ser devido o pagamento como hora extra das primeiras 40 horas que excedam o horário normal de trabalho. E aí, é dali em diante que vai poder ser feitas compensações. E o saldo
que exceda essas 40 horas pode ser conferido depois, compensado depois como folgas, tá? No período máximo de 1 ano. É isso que nós temos aí no parágrafo 5º, então, as regras mais importantes sobre esta compensação também para o empregado doméstico, tá? Muito bem. Nós temos ainda o parágrafo 8º do artigo 2º como uma regra importante, que quando o trabalho não compensado for prestado em domingos e feriados, ele deve ser pago em dobro, sem prejuízo da remuneração relativa ao repouso semanal remunerado, tá? Então, quando o servidor teve um trabalho como extra, que não foi compensado, e esse trabalho extra foi no domingo ou feriado, ele vai receber remuneração em dobro daquela hora extra, tá? Então, é um sistema ainda melhor do que os 50% quando envolva domingos e feriados. Uma outra inovação da Lei Complementar 150 é criar também para o empregado doméstico o regime de tempo parcial. Então, nós temos expressamente prevista a possibilidade de ter um empregado doméstico só para uma jornada reduzida. E aí considera-se regime de tempo parcial aquele que a duração não excede 25 horas semanais. Então, eu posso ter um empregado doméstico em regime de tempo parcial até 25 horas semanais. O parágrafo 1º nos traz que o salário para ser pago para ele vai ser proporcional à sua jornada em relação ao empregado que cumpre nas mesmas funções, tempo integral. Essa que é a vantagem para o empregador do regime de tempo parcial. Porque com o regime de tempo parcial é possível pagar menos. Por exemplo, se pagaria R$2.000 para quem trabalha 40 horas, tu vai pegar um trabalhador por 20 horas semanais e vai pagar R$1.000 por mês. Isso nós temos, então, essa possibilidade de pagar proporcional à jornada, tá? O parágrafo 2º nos traz que a duração normal do trabalho do empregado em regime de tempo parcial pode ser acrescida de horas suplementares. É possível, então, que este que faz uma jornada reduzida faça, quando necessário, horas extras, não excedente a 1 hora diária, no máximo 1 hora extra por dia, tá? Que nós temos aí. Então, essa regra do parágrafo 2º aí do artigo 3º, tá? Muito bem. Nós temos ainda no parágrafo 3º a situação das férias de quem trabalha em regime de tempo parcial. Nós temos, conforme a jornada semanal, conforme a carga horária semanal, nós temos uma quantidade de férias diferentes. Esse trabalhador, então, ele não terá, como os demais, 30 dias de férias por ano. Ele terá, se ele fizer uma jornada de 22 a 25 horas semanais, ele vai ter 18 dias de férias. Se ele faz de 20 a 22, 16 dias de férias. Se a jornada dele semanal é superior a 15 e até 20 horas, 14 dias de férias. E se for superior a 10 e até o limite de 15 horas, vai ter 12 dias de férias por ano, tá? Tá aí o quadro esquematizando, então, esses dias de férias. E nós temos, portanto, aí esta possibilidade. Ainda, se a jornada for superior a 5 horas e de até 10 horas semanais, 10 dias de férias. E se for igual ou inferior a 5 horas, 8 dias de férias. Para facilitar a memoração de vocês, além do parágrafo 3º, que tem essas regras que eu mencionei, eu montei um quadro ali que já resume, então, conforme a jornada, quantos dias de férias terá por ano. Isso é muito importante para fins de prova, porque isso é bem explorado pelas bancas, então é importante memorizar, conforme a carga horária semanal, quantos dias de férias o empregado doméstico fará jus. Interessante que na coluna da direita, né, os dias de férias eles vão reduzindo de 2 em 2. Então isso te ajuda a memorizar essa redução de 2 em 2 aí nessa parte dos dias de férias, tá? Muito bem. Seguimos, pessoal. Outras regras envolvendo o trabalho doméstico. Contrato por prazo determinado. Assim como os empregados em geral tem a possibilidade de ter um contrato determinado, porque em razão do princípio da continuidade de relação de emprego, os contratos, se nada dispuserem, se não constar prazo no contrato, eu presumo que ele é por prazo indeterminado. Agora, a CLT autoriza em algumas hipóteses, e aqui no caso do empregado doméstico, o artigo 4º autoriza também que se contrate o empregado por um tempo determinado. Isto é a exceção, a regra é o contrato indeterminado. Como exceção, nós temos duas hipóteses. Uma que tu conhece muito bem, que é o caso do contrato de experiência. No contrato de experiência, nós temos ali por até 90 dias, né,
o empregado em teste, para ver se ele se adapta às minhas necessidades. E aí, se adaptar, passados os 90 dias continuando com esse empregado, este contrato que era determinado passa a ser por prazo indeterminado. Tá? Essa é a primeira hipótese tradicional de contrato por prazo determinado. A segunda dela é para atender necessidades familiares de natureza transitória e substituição temporária de empregado doméstico com contrato de trabalho interrompido ou suspenso. Imaginem vocês que a empregada doméstica que me atende, supondo que eu tivesse uma empregada doméstica, ela está em licença gestante. Engravidou e está em licença gestante. Muito bem. Eu não preciso contratar uma outra empregada permanentemente. Por quê? Porque esta empregada doméstica que está em licença maternidade, tão logo conclua sua licença, ela vai voltar a trabalhar para mim. Então não tem por que eu ficar com duas empregadas domésticas. O que eu posso fazer? Durante a licença desta, eu contrato outra por prazo determinado, justamente pelo período da licença. E aí, quando terminar a licença da minha atual trabalhadora, ela volta à atividade. E eu não preciso mais dos trabalhos da outra. Isto é um motivo para um contrato por prazo determinado. Tá? É um exemplo. Tá? Muito bem. No caso do inciso 2, a duração do contrato de trabalho por prazo determinado é limitada ao término do evento que motivou a contratação, até o limite de 2 anos. Então, por exemplo, eu vou estabelecer, ao contratar a outra empregada, eu vou dizer para ela, olha, eu estou te contratando porque a minha empregada doméstica habitual ela está em licença gestante. E até terminar a licença dela, eu quero contar com o teu trabalho. E aí eu faço o contrato até este prazo. Terminou a licença da outra, ela volta e esta é dispensada. Tá? Essa é a ideia, então, do parágrafo único. O artigo 5º fala especificamente sobre o contrato de experiência. O contrato de experiência que não pode exceder 90 dias e dentro desses 90 dias é possível uma prorrogação, desde que a soma não ultrapasse 90. Então eu posso fazer um contrato, geralmente os empregadores fazem assim, 45 dias e prorroga por mais 45. Eu posso fazer por 30 dias e prorrogar por 60. Posso fazer por 60 e prorrogar por 30. Eu posso, dentro dos 90 dias, jogar como eu quiser. Eu só não posso, na soma dos 90 dias, ultrapassar esse período. Né? Faço o contrato de 60 e prorrogo por mais 60. Não, porque aí, no momento que passa dos 90 dias e eu continuo com o empregado, este contrato automaticamente se torna um contrato por prazo indeterminado. Tá? Muito bem. E o parágrafo 2º, então, nos traz que o contrato de experiência que, havendo continuidade do serviço, não for prorrogado após o decurso desse prazo, que foi estabelecido ou ultrapassar o período de 90 dias, passa a vigorar como indeterminado. Por quê? Porque nós temos o princípio da continuidade da relação de emprego. Então, sempre que passa o prazo previsto do contrato de experiência ou passam os 90 dias e eu continuo com o empregado, automaticamente ele está no contrato por prazo indeterminado. Tá? Maravilha. Existe uma coisa muito coloquial que se usa, né? As pessoas comentam, né? Tu está no contrato de experiência, tu passou no contrato, no momento que passaram-se 3 meses e tu continuou trabalhando, quer dizer que tu passou no contrato. O teu empregador ele não precisa te chamar para anotar isso na carteira, isto é presumido, tá? Muito bem. Então, se tu trabalhou mais de 90 dias, é sinal que tu vai ficar. Artigo 6º. Durante a vigência desses contratos por prazo determinado, o empregador que sem justa causa, sem um justo motivo, despedir o empregado, ele é obrigado a lhe pagar a título de indenização metade da remuneração que teria direito até o término do contrato. Então, se o contrato fosse até o final, teria que pagar lá, por exemplo, mais R$4.000 para aquele empregado. Dispensou antes, ao dispensar, sem um justo motivo, sem culpa do empregado, o empregador vai se obrigar a pagar metade daquele valor. Se até lá iam pagar R$4.000, dispensa agora e paga R$2.000 de indenização. É isso que prevê o artigo 6º. Tá? O artigo 7º também traz essa regra para o empregado. Durante esse contrato por prazo determinado, o empregado não pode se desligar do contrato sem justa causa, sob pena de ser obrigado a indenizar o empregador pelos prejuízos que desse fato lhe resultarem. Então, se o empregado sai sem mais nem menos e deixa o empregador na mão, ele pode ter que indenizar o prejuízo causado.
Este prejuízo causado, essa indenização, não pode exceder a que o empregado teria direito a receber. Vamos supor que é o mesmo exemplo. Se ficasse até o final do contrato, o empregado teria a receber R$4.000, tá? Sendo dispensado antes pelo empregador, ele receberia R$2.000. Se ele que pediu para sair, ele pode ser condenado a indenizar o empregador até o limite do que ele receberia, ou seja, até o limite de R$2.000. Essa que é a ideia deste artigo 7º, tá? E o artigo 8º nos traz que nestes contratos por prazo determinado não é exigido aviso prévio. Não existe aviso prévio em contrato por prazo determinado de empregado doméstico. É isso que nos diz o artigo 8º da lei aqui do empregado doméstico. Os demais contratos de emprego doméstico, que não sejam por prazo determinado, possuem também o aviso prévio, tá? Isso a gente vai ver aqui na lei, mais adiante, como que funciona. Tem uma informação importante sobre a carteira de trabalho do empregado doméstico, aí no artigo 9º, tá? A carteira de trabalho do empregado, ela vai ter um prazo para ser assinada, que é o mesmo dos trabalhadores em geral previsto no CLT. É um prazo de 48 horas. O empregador doméstico tem 48 horas para anotar a carteira de trabalho do empregado, tá? Muito bem. Seguimos aqui para a jornada de 12 por 36. Olha só, a lei prevê a possibilidade da jornada de 12 por 36 mediante acordo escrito entre empregado e empregador. Está aí, então, o artigo 10 da lei do empregado doméstico, tá? E aí o parágrafo 1º nos traz que a remuneração mensal pactuada por este horário, ela já abrange pagamentos devidos por descanso semanal remunerado e pelo descanso em feriados, tá? E serão considerados compensados os feriados e prorrogações de trabalho noturno quando houver, tá? Então, quer dizer, essa remuneração que foi ajustada pela jornada de 12 por 36 já está remunerando esses direitos, para evitar que o empregado doméstico cobre depois na justiça. A lei já faz essa ressalva, tá? Muito bem. Temos outra regra, que é a questão do acompanhamento em viagens. É possível, a partir da lei do empregado doméstico, que também o empregado doméstico acompanhe o seu empregador em viagem. Isso é muito comum em período de férias, né? Principalmente empregados domésticos como babás, como cuidadores, ou até mesmo responsáveis pela limpeza e conservação do domicílio. Quando a família sai de férias e viaja para uma casa de praia ou algo do tipo, leva junto o seu empregado doméstico. Pois bem, o artigo 11 traz que, em relação ao empregado responsável por acompanhar o empregador prestando serviços em viagem, serão consideradas apenas as horas efetivamente trabalhadas, tá? Porque mesmo estando viajando, né, vai ter um período de repouso normal do empregado. Ele não considera que está às 24 horas do dia trabalhando, tá? E ele também pode fazer compensações de horas extraordinárias durante essas viagens. O acompanhamento do empregador pelo empregado em viagem vai ser condicionado à prévia existência de acordo escrito entre as partes. Tem que ter um acordo por escrito, então, antes da viagem. A remuneração hora do serviço em viagem vai ser, no mínimo, 25% superior ao salário hora normal. Então, durante este período que está em viagem, tá, acompanhando o empregador, o doméstico vai receber, no mínimo, 25% a mais, tá? Uma espécie de adicional acompanhamento em viagens. Pessoal, isso está caindo muito em prova. Tem que saber esse percentual aqui. A banca vai tentar te confundir trazendo outros percentuais. E o parágrafo 3º nos traz que essa regra pode ser, mediante acordo, convertido em acréscimo no banco de horas, a ser utilizado a critério do empregado. Ou seja, ao invés de pagar 25% a mais, isso é computado em horas e o empregado ganha isso em folgas, tá? Mas é contado em horas com este acréscimo de 25% no total de horas, tá? É esta a ideia. Então é isso, pessoal. Essa ideia do acompanhamento em viagens. Próximo vídeo eu volto para a gente continuar conversando sobre os direitos aqui do empregado doméstico. Até logo.